Este vídeo apresenta histórias reais de terror que aconteceram em acampamentos, experiências assustadoras que vão deixar você com arrepios. As histórias vêm principalmente do Reddit, com relatos de encontros inexplicáveis e mistérios da natureza. Antes de começarmos, já deixe seu like e inscreva-se no canal, porque é comum acabar esquecendo durante o vídeo. E se você também tem um relato assustador de qualquer natureza, envie para o e-mail que está na descrição. Quem sabe ele aparece em um próximo vídeo. Se possível, escute com fones de ouvido para uma imersão completa. E tenham bons sonhos. Não consigo lembrar o nome da cidade histórica onde fomos acampar, mas fica no interior de Minas Gerais. Um lugar simples, com um passado tão antigo que parecia ter parado no tempo. Chegamos ao camping primitivo, sem luz elétrica, apenas clareado por velhas lamparinas e pela lua cheia daquela noite. O local era remoto e o silêncio absoluto. O tipo de silêncio que deixa a gente atento a qualquer som, sabe? Perto de onde montamos nossa barraca havia um pequeno cemitério, e nos disseram que por ali ainda estavam enterrados alguns dos primeiros colonos que chegaram à região. Antigos casarões em ruínas cercavam o Campo Santo, cada um com suas histórias e seus mistérios. A noite estava clara, e eu e meu marido, sempre fascinados por estrelas, resolvemos subir até um mirante no topo de um morro, a uns 3 quilômetros do camping. Para chegar lá, era necessário passar pelos fundos do cemitério, atravessando uma pequena trilha. Apesar de remota, a cidade recebia alguns turistas curiosos de vez em quando, mas naquela noite éramos só nós. Começamos a caminhada em silêncio, mas antes de chegarmos à metade do caminho, uma névoa começou a surgir, bem densa, que parecia envolver o cemitério e a trilha. Ela foi se formando de repente, como se tivesse saído de algum lugar do chão, avançando ao nosso redor. Olhei para meu marido, que me deu um sorriso meio tenso, e decidimos continuar. No começo, a neblina parecia comum, mas então percebi algo. À nossa frente, bem no meio do caminho, surgiu um ponto de luz. Era um par de olhos frios, de um brilho meio prateado, como se refletissem alguma luz que eu não conseguia ver. Um arrepio subiu pela minha espinha. Tentei ignorar, mas a cada passo, aqueles olhos pareciam mais próximos. Pedi ao meu marido que iluminasse naquela direção, e ele apontou a lanterna. Quando a luz tocou o ponto onde os olhos estavam, não vimos uma criatura isolada, mas vários pares de olhos. Do meio daquela neblina, dezenas de olhos fixavam-se em nós. Não sei descrever a sensação que me tomou naquela hora, mas o pânico que senti foi instantâneo. A mão tremeu enquanto meu marido tentava focar a luz neles. Eram olhos, muitos, todos refletindo a luz da lanterna e nos observando em silêncio. Sem nem pensar, comecei a puxá-lo de volta. O som da nossa respiração parecia amplificado e o chão seco rangia a cada passo acelerado. Tive a nítida sensação de que, se olhasse para trás, veria aquelas criaturas nos perseguindo. A neblina estava mais espessa ao nosso redor. À medida que corríamos, me sentia observada, como se algo ou alguém estivesse nos acompanhando. As sombras dos casarões pareciam se mexer no meu campo de visão, e o ar, de repente, parecia sufocante, pesado. Corremos o mais rápido que conseguimos, quase tropeçando nas pedras soltas do caminho. Só quando chegamos ao camping, conseguimos respirar aliviados. Imediatamente, chamamos o dono do lugar e contamos o que vimos. Ele nos escutou com uma expressão divertida, e então, para o nosso espanto, começou a rir. Disse que o cemitério ali era ponto de abandono de animais, especialmente gatos, que viviam rondando o lugar à noite e vagando entre as tumbas. Mas o jeito que ele falava, com um riso entrecortado, me deixou ainda mais desconfortável. Mesmo que fossem só gatos, ainda lembro daquele olhar fixo, coletivo, silencioso e sem qualquer movimento, como se esperassem algo. O dono ainda nos contou que, em algumas noites, quem passa pela trilha ao lado do cemitério sempre acaba assustado com o que vê. As pessoas veem os olhos e correm, mas, segundo ele, os moradores locais dizem que são os olhos que guardam as almas daqueles que nunca deixaram a cidade. E enquanto ele falava, ficou olhando fixo para a neblina lá fora. De repente, aquela história de gatos vagando pelas tumbas perdeu um pouco sentido, afinal, eles não miavam. Pelo que sei, gatos miam. Muito estranho.
Aquela noite deixou uma marca que nunca esqueci. Ao fechar os olhos, ainda consigo ver o brilho prateado daqueles olhos fixos, silenciosos. Talvez o dono estivesse certo e eram apenas animais. Mas não consigo deixar de pensar que naquela noite, alguma coisa naquelas terras antigas ficou observando, talvez até esperando. Faz pouco tempo que fomos acampar num lago isolado, um desses lugares escondidos que só os moradores conhecem. A ideia era ter um fim de semana tranquilo, sem celular, sem luzes da cidade, só a gente e a natureza. Éramos 4 amigos, e a viagem até o lago foi bem animada. Chegamos já no fim da tarde, montamos nossas barracas perto da margem e aproveitamos o último pedaço de luz do dia. O silêncio era total, só dava para ouvir os grilos e o som calmo da água. Quando a noite chegou de vez, fizemos uma fogueira para aquecer e iluminar, e começamos a conversar. A fogueira era o único ponto de luz em volta, e o resto do acampamento ficava na penumbra. Em determinado momento, entre uma conversa e outra, percebi que um dos meus amigos tinha parado de falar e estava olhando fixo para o outro lado do acampamento. "Vocês estão vendo aquilo?" ele disse, apontando para uma sombra que parecia estar parada a alguns metros de nós. Olhamos na mesma direção e, de primeira, pensamos que era só uma árvore ou algum reflexo esquisito da fogueira. Mas a sombra era escura, alta, e parecia ter o contorno de uma pessoa. O mais estranho era que ela estava imóvel, só observando, o que me deu uma sensação bem ruim. Para garantir, pegamos uma lanterna e iluminamos na direção dela, mas não vimos nada. A sombra simplesmente sumiu e o chão estava vazio. Ficamos tentando disfarçar o nervosismo e voltamos para perto da fogueira. Tentamos retomar a conversa, mas todos estavam quietos, lançando olhares para os lados. Até então, o lugar parecia seguro, mas depois daquele momento, parecia que algo estava errado. Quando finalmente começamos a relaxar de novo, eu olhei naquela mesma direção, e lá estava a sombra de novo. Ela parecia estar no mesmo lugar, com a mesma forma, e isso me deixou gelado. Dessa vez, ninguém disse nada. Ficamos parados, sem coragem de iluminar de novo. Uma sensação estranha me tomou, como se algo estivesse realmente observando a gente. O medo era tanto que nem conseguimos disfarçar. Um a um, meus amigos foram ficando em silêncio, e logo não se ouvia nada além do vento fraco passando entre as árvores. Não sei explicar, mas parecia que o tempo parou ali. O silêncio estava mais denso, e o ambiente que antes era tão tranquilo agora parecia ameaçador. A fogueira foi diminuindo e as sombras ficaram maiores em volta do acampamento. A cada minuto que passava, a gente sentia que alguma coisa estava se aproximando. Ninguém falou sobre o assunto, mas deu para ver no rosto de cada um que estávamos todos assustados. Para não parecer covardes, nos recolhemos nas barracas, mas ninguém pregou o olho naquela noite. Eu tentava ignorar, mas de vez em quando ouvia passos leves do lado de fora, como se alguma coisa rondasse o acampamento. Só esperando. Na manhã seguinte, assim que o sol apareceu, desmontamos tudo correndo e saímos dali sem dizer uma palavra sobre o que aconteceu. No fundo, parecia que todos sabíamos que era melhor deixar para lá e nunca mais voltar. Mais tarde, contei a história para um amigo da região e ele não se surpreendeu nem um pouco. Me disse que essa sombra já foi vista várias vezes por outras pessoas, sempre no mesmo lugar, e que parece um aviso para quem não é da região. Alguns moradores mais antigos dizem que aquela sombra protege o lago, como se não quisesse que as pessoas de fora invadissem aquele espaço. Até hoje, não sei o que vi naquela noite, mas desde então perdi o gosto por acampar em lugares isolados. Tem coisas na natureza que a gente não entende e talvez seja melhor não entender. Uma vez eu e alguns amigos decidimos acampar numa montanha famosa pela vista incrível, especialmente ao amanhecer. A ideia era chegar até uma clareira isolada no topo, um ponto que poucos conheciam, onde poderíamos ver o sol surgindo atrás das montanhas. O caminho não era fácil. A trilha era fechada, com um mato alto e cheia de pedras escorregadias. A gente tinha que andar com cuidado, mas estávamos empolgados e o dia estava claro. Depois de horas subindo, finalmente chegamos à clareira.
Era exatamente o que a gente esperava. Uma visão incrível do vale lá embaixo e das luzes de uma cidade ao longe. Com o sol começando a baixar, montamos as barracas e nos organizamos para a noite, acendendo uma fogueira quando o céu escureceu por completo. Em pouco tempo, o lugar estava quieto, apenas o som de grilos e o vento leve balançando as árvores ao nosso redor. A noite estava tranquila e ficamos na fogueira conversando até tarde, mas quando todo mundo se recolheu para dormir, um silêncio ainda maior tomou conta do lugar. Eu estava quase pegando no sono quando um som quebrou o silêncio da madrugada. Eram passos. Abri os olhos, achando que podia ser algum bicho menor, mas os passos continuavam cada vez mais próximos e eram mais pesados do que qualquer animal pequeno faria. No começo, pensei que estivesse sonhando, mas logo percebi que os outros também tinham acordado, pois ninguém estava se mexendo ou fazendo barulho, como se todos estivessem ouvindo a mesma coisa. Os passos eram ritmados, lentos, e o som vinha da direção da trilha. Cada passo fazia o chão vibrar levemente, um som seco, marcado, como se alguém grande estivesse caminhando com cuidado. O que era estranho é que os passos vinham direto para o ponto onde estávamos. Naquela hora da madrugada, era impossível imaginar que alguém estivesse subindo a montanha, então o clima de tensão foi tomando conta. Olhei para o amigo que estava na barraca ao lado e vi que ele também estava acordado, parado, ouvindo. A gente trocou um olhar rápido, mas ninguém disse nada. Os passos agora pareciam estar a poucos metros, e foi aí que começaram a diminuir a velocidade, até pararem completamente, quase do lado das nossas barracas. Ficamos quietos, na expectativa, e então ouvimos um som que gelou a espinha de todo mundo. Uma respiração pesada, profunda, que vinha de fora, como se uma pessoa grande estivesse tentando enxergar o que tinha ali dentro. Era uma respiração lenta, arrastada, que ficava cada vez mais próxima. Eu tentava respirar baixinho para não fazer nenhum barulho, mas era difícil. A cada inspiração do que quer que fosse lá fora, meu coração acelerava ainda mais. Eu sabia que meus amigos também estavam em silêncio total, esperando que aquilo fosse embora. Em alguns momentos, me parecia que a respiração estava tão perto que bastava abrir a barraca para dar de cara com quem ou o que estava lá. Depois de uns segundos intermináveis que pareciam nunca acabar, ouvimos os passos de novo, mas desta vez se afastando. Foi como se aquilo tivesse decidido dar meia volta e descer pela trilha de onde tinha vindo. Esperei mais alguns minutos até o som dos passos sumir completamente antes de me mexer. Olhei para os lados e percebi que todos os meus amigos ainda estavam paralisados, ainda em choque, ouvindo o silêncio que ficou depois daquele momento. Mas ninguém teve coragem de sair das barracas para ver o que tinha sido aquilo. Quando o sol começou a nascer, saímos com aquela sensação de alívio e antes de qualquer coisa fomos direto olhar a trilha. Não demorou muito para ver as pegadas na terra batida, mas eram grandes demais para ser de um animal que conhecemos. A marca deixada era funda e quanto mais olhávamos, mais estranha parecia. Não era a pegada de uma pessoa comum e o peso daquilo que passou ali parecia ser muito maior do que qualquer animal da região. Antes de ir embora, encontramos um guia local e contamos a história, tentando entender. Ele ouviu em silêncio e quando terminamos, apenas disse que essa era uma das várias histórias que já ouviu sobre aquela trilha. Vários campistas contaram sobre passos misteriosos e pegadas esquisitas, e todos disseram que acontecia sempre de madrugada, como se algo ou alguém caminhasse naquela montanha durante a noite, observando quem acampava por lá. Depois daquele acampamento, passei a pensar 2 vezes antes de dormir em trilhas muito isoladas. Queríamos uma aventura de verdade, algo diferente dos acampamentos tradicionais, então escolhemos um vale bem isolado, cercado por montanhas, num lugar onde quase ninguém ia. O caminho até lá já era complicado, com trilhas mal marcadas e poucos pontos de referência. O pessoal da cidade próxima nos deu alguns avisos, mencionando histórias estranhas de pessoas que acampavam por ali, mas, no embalo da viagem, levamos aquilo mais como folclore local do que qualquer outra coisa.
Chegamos ao vale no final da tarde e o cenário era exatamente o que procurávamos. Montanhas por todos os lados, uma área aberta onde montamos nossas barracas e uma pequena fogueira para nos aquecer. O clima estava bom e o céu limpo mostrava um monte de estrelas. Estava tudo normal até a noite cair de vez. O lugar, que antes era cheio de barulhos do vento e dos insetos, foi ficando silencioso demais. Até o vento parou de repente, como se o vale estivesse retendo o som. Lá pelas 2 da manhã, o ar começou a mudar. Notei que uma névoa estava se formando, no começo leve, quase imperceptível. Não demos muita importância, achando que era algo comum em regiões assim, perto de montanhas. Só que, com o passar dos minutos, a névoa ficou cada vez mais densa. Primeiro cobriu o chão, depois foi subindo pelas barracas, engolindo tudo ao redor. A fogueira, que estava firme até então, foi ficando fraca, como se a névoa absorvesse a luz e o calor. A visibilidade caiu tanto que, quando eu olhava para o lado, mal conseguia enxergar meu amigo na barraca ao lado. O silêncio e a neblina nos deram uma sensação de que estávamos em outro lugar, isolados do mundo real. A tensão começou a crescer quando, do meio da névoa, ouvimos um som. Era baixo, mas dava para perceber que vinha de algum lugar perto de nós. Uma espécie de sussurro que parecia ecoar pelo ar. No começo, a gente não conseguia entender o que era, então ficamos em silêncio, tentando ouvir melhor. Aos poucos, o som foi ficando mais claro, como uma voz abafada, mas não dava para distinguir nenhuma palavra. Era como se alguém estivesse tentando falar com a gente, só que as palavras não faziam sentido. Ficamos parados, cada um dentro de sua barraca, sem coragem de sair para ver o que estava acontecendo. A sensação era de que, se abríssemos as barracas, daríamos de cara com alguma coisa lá fora, algo que não queríamos ver. O sussurro continuava, sempre na mesma entonação, como se fosse uma frase repetida, mas impossível de entender. Eu conseguia ouvir minha própria respiração, rápida e tensa, e sabia que os outros também estavam em silêncio total, ouvindo o mesmo som estranho. Por alguns minutos que pareceram uma eternidade, aquela névoa e o sussurro se mantiveram, como se estivessem nos cercando. A sensação de estar sendo observado era intensa, como se alguma coisa invisível estivesse bem ali, do lado de fora, esperando que um de nós tivesse coragem de sair. Ninguém se mexia. Eu tentava me acalmar, mas o frio que sentia não vinha da temperatura. Era um medo que me paralisava. De repente, a névoa começou a se dispersar, bem lentamente, como se estivesse se desfazendo por conta própria. Aos poucos, fomos vendo as barracas e a fogueira fraca, e o som do sussurro foi sumindo junto com a névoa, até que tudo ficou normal de novo. Quando o silêncio voltou ao normal, ninguém disse uma palavra. Ficamos ali, ainda tensos, esperando que a sensação de estar sendo vigiado passasse, mas a sensação de que algo ainda estava ali permaneceu até o amanhecer. Assim que os primeiros raios de sol surgiram, saímos das barracas e arrumamos tudo o mais rápido possível. Ninguém queria ficar ali nem mais um segundo. Abafamos o fogo, recolhemos as coisas e saímos em silêncio, como se algo ainda pudesse aparecer a qualquer momento. Até hoje não conseguimos entender o que aconteceu naquela noite, mas toda vez que penso na névoa e na voz sussurrada, sinto aquele mesmo arrepio que senti lá, parado no meio do silêncio. Eu e 2 amigos decidimos acampar perto de um rio, numa área de mata fechada, num lugar mais afastado do que qualquer um de nós estava acostumado. O local era conhecido por suas trilhas bem definidas, mas pouco frequentadas. Normalmente, quem passava por ali ia só para explorar durante o dia e raramente acampava. Mas, como a gente queria algo mais isolado e desafiador, achamos que seria o lugar perfeito para uma aventura. Chegamos ao entardecer e, depois de caminhar bastante pela trilha que levava até a beira do rio, finalmente encontramos um espaço plano e ideal para montar o acampamento. Armamos as barracas enquanto ainda havia luz, e quando o sol começou a desaparecer por trás das árvores, acendemos uma fogueira para iluminar e afastar o frio que estava começando a bater. Aquele som constante da água correndo trazia uma paz difícil de descrever, e estávamos todos relaxados. A noite caiu de vez, e o céu estava sem nuvens, escuro, com estrelas por toda parte.
Ficamos ali, conversando em volta da fogueira, contando histórias e rindo, até que, perto da meia-noite, um dos meus amigos comentou que tinha esquecido a lanterna dele no carro. Como era uma noite tranquila e ele conhecia bem a trilha, decidiu ir sozinho. Pegou a minha lanterna para ajudar no caminho e disse que voltaria rápido. Eu e meu outro amigo continuamos conversando, esperando que ele voltasse em poucos minutos. O tempo passou e ele não voltava. Olhei para o relógio. Mais de 20 minutos tinham se passado e o carro não estava tão longe assim. Começamos a estranhar e ligamos para o celular dele, mas não dava sinal. Esperamos mais um pouco e foi aí que a sensação de que algo estava errado começou a bater. Decidimos que não dava para continuar ali parados. Pegamos a única lanterna que sobrou e resolvemos ir atrás dele pela trilha. Era um caminho que, horas antes, parecia tão óbvio e fácil de seguir. Mas no escuro, ele parecia diferente. Andávamos em silêncio, iluminando o chão e o caminho à frente com a lanterna. E cada passo nos fazia sentir como se estivéssemos nos afastando cada vez mais do acampamento. Ao redor, as árvores eram todas iguais, criando um túnel fechado que deixava tudo com a mesma cara. O lugar que antes parecia simples estava agora envolto numa escuridão quase sufocante. Andamos alguns minutos sem sinal dele. Chamávamos seu nome, mas só o eco nos respondia. A cada passo, uma sensação de estar sendo observado se intensificava e comecei a sentir um desconforto crescendo. Olhei para o meu amigo e ele parecia tão confuso quanto eu. Em certo ponto, paramos. O caminho que antes era uma trilha de terra bem batida parecia ter sumido. Olhamos em volta e percebemos que não tinha mais trilha. Apenas mato, árvores e raízes. Ficamos parados, iluminando o chão, esperando ver algum sinal de que estávamos no caminho certo, mas era como se o chão tivesse se transformado enquanto andávamos. Foi então que ouvimos um barulho estranho vindo da mata bem na nossa frente. Parecia o som de um galho quebrando. De repente, iluminamos o ponto de onde vinha o barulho e percebemos que alguma coisa estava vindo rapidamente em nossa direção. Nos viramos para correr e logo nos demos conta de que a trilha tinha sumido. Mesmo assim, começamos a fugir e rapidamente enxergamos uma luz ao longe. Era o brilho da fogueira. Continuamos a correr desesperadamente, sentindo que alguma coisa vinha logo atrás de nós, quebrando galhos e abrindo caminho pela mata. Nossa única esperança era o brilho da fogueira, que servia como guia. Sentíamos que o que quer que estivesse atrás de nós estava cada vez mais perto, mas continuamos correndo. Quando finalmente alcançamos o acampamento, nos viramos e vimos o mato se mexer bem na nossa frente, só que na direção oposta. O que quer que seja que nos perseguiu deve ter ficado com medo do fogo e, graças a Deus, foi embora. Ficamos acordados pelo resto da noite, sem conseguir dormir, com os olhos fixos na trilha e esperando que ele voltasse. Quando o primeiro sinal de luz surgiu no céu, um alívio imediato tomou conta de mim. Não demorou muito para ouvirmos passos. Olhei para a trilha e vi nosso amigo, desorientado e andando devagar, como se tivesse passado a noite inteira vagando. Ele parecia exausto, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Fomos até ele, e antes que disséssemos qualquer coisa, ele começou a contar o que tinha acontecido. Ele disse que logo depois de se afastar do acampamento, sentiu como se a trilha estivesse diferente, mais estreita, e as árvores mais fechadas do que estavam antes. Em certo ponto, a trilha simplesmente desapareceu. Ele olhava para os lados e via só mata fechada. Tentou voltar, mas sempre acabava no mesmo lugar, como se estivesse andando em círculos. Sem conseguir sair do lugar, ficou andando, tentando achar uma saída, mas parecia que a floresta o estava mantendo preso. Por várias vezes, achou que ouviu passos atrás dele, mas toda vez que olhava, não via nada. Quando ele terminou de contar, ficamos todos em silêncio. Contei a ele sobre o que nos seguiu na mata e sobre a sensação que tivemos de que o algo que corria atrás de nós poderia tê-lo encontrado primeiro. Era difícil acreditar no que havia acontecido, mas o estado dele não deixava dúvidas de que algo muito estranho ocorreu naquela noite. Recolhemos tudo o mais rápido que conseguimos, saímos daquela mata e voltamos para a cidade sem olhar para trás. Depois dessa experiência, nenhum de nós quis voltar para aquele lugar.
Meu tio e alguns amigos sempre gostaram de aventuras e de vez em quando partiam para pescar em locais afastados, longe da cidade e de qualquer sinal de vida. Era o tipo de lugar onde o silêncio imperava, onde o único som era o da água correndo e do vento balançando as árvores. Desta vez, eles escolheram um rio bem afastado, cercado por uma mata fechada que deixava o ambiente ainda mais misterioso. Depois de um longo trajeto, chegaram ao rio e montaram um acampamento improvisado, contando com a fogueira e as lanternas para iluminar a noite escura. Era uma daquelas noites sem lua, onde a escuridão parecia ainda mais intensa. Eles estavam pescando e conversando perto da fogueira, que lançava uma luz fraca sobre o acampamento, quando de repente algo fisgou na linha do meu tio. A princípio, ele achou que fosse um peixe grande, então, animado, começou a puxar, mas logo percebeu que o peso era tanto que parecia que a linha ia arrebentar. Ele segurava firme, sentindo a tensão da linha e o peso do que estava preso a ela, enquanto os amigos se juntaram para ver o que ele tinha fisgado. Depois de um tempo, a curiosidade e a expectativa começaram a se misturar com uma sensação esquisita. Nenhum deles conseguia ver o que estava na ponta da linha. Parecia que algo pesado e sombrio estava submerso, logo abaixo da superfície, mas, por mais que tentassem iluminar a água com as lanternas, tudo o que viam era escuridão. A linha desaparecia ali, onde o feixe de luz já não conseguia alcançar o fundo do rio. A tensão aumentou e, de repente, meu tio passou a vara para um dos amigos, dizendo que ia entrar na água para ver o que tinha prendido ali. Os amigos ficaram apreensivos, alertando-o para ter cuidado. Eles estavam numa região desconhecida e ninguém sabia o que poderia estar à espreita naquelas águas escuras. Mas meu tio sempre foi teimoso e cheio de coragem, ignorou os avisos e foi entrando devagar, sentindo a água fria subir pelas pernas. Ele avançava com cautela, tentando manter o equilíbrio no fundo escorregadio do rio, enquanto puxava a linha aos poucos. A cada passo, o peso da coisa que ele puxava parecia aumentar, como se algo estivesse grudado ali, recusando-se a vir à superfície. De repente, ele sentiu a linha estremecer, como se algo estivesse prestes a emergir. Ele puxou com um pouco mais de força, e então algo veio à tona, a poucos centímetros de onde ele estava. Primeiro, ele viu um pedaço escuro e encharcado de tecido, e logo em seguida, a forma inchada e pálida de um rosto emergiu. Era um rosto humano, inchado e deformado pela água, os olhos esbugalhados, quase encostando nele. Meu tio soltou a linha imediatamente, deu um grito de puro pavor e saiu correndo da água, tropeçando nas pedras enquanto tentava se afastar o mais rápido possível. Os amigos ficaram paralisados por um segundo, mas logo perceberam que algo sério tinha acontecido. Sem entender muito bem o que meu tio havia visto, recolheram tudo, desmontaram o acampamento o mais rápido que puderam e voltaram para a cidade, onde chamaram a polícia para averiguar o que havia no rio. Quando os policiais chegaram, estavam todos ansiosos e inquietos. Meu tio tentava explicar o que tinha visto, mas com a adrenalina ainda alta, as palavras saíam confusas e ele mal conseguia descrever o que o tinha assustado tanto. Depois de algumas perguntas, um dos policiais entrou na água com cuidado, segurando a lanterna em uma mão e a linha na outra, enquanto puxava devagar. Meu tio e os amigos estavam a poucos metros, observando com o coração disparado, esperando ver o que, afinal, ele tinha fisgado. O policial ia puxando a linha devagar, tenso, com o rosto sério, mas de repente soltou um grito e caiu para trás, molhando a si mesmo e o colega que estava ao lado. O susto foi tão grande que os amigos de meu tio se entreolharam, sem entender o que estava acontecendo. Outro policial entrou para ajudar e, com um cuidado ainda maior, continuou puxando. Eles ficaram alguns minutos nessa tentativa, até que finalmente conseguiram puxar o que estava preso à linha. Ao emergir, a coisa revelada foi um saco de pano, velho e cheio de lama, que ficou enroscado na linha. Não havia nada além de sujeira e lama ali, mas o susto já estava dado, e a cena parecia mais estranha e irreal do que eles podiam explicar. Os policiais, ainda meio ofegantes, se entreolharam e por um momento pareciam prestes a dar uma bronca em meu tio. No entanto, eles mesmos admitiram que a situação foi assustadora.
Ao final, acabaram rindo do nervosismo e, com o susto já passando, também meu tio e os amigos começaram a rir, aliviados por não ter sido nada mais sério. Desde então, meu tio conta essa história em toda reunião de família e churrasco, sempre com um toque de suspense para fazer todo mundo rir no final. Mas ele nunca mais entrou num rio para pescar à noite sem pensar duas vezes. Uma vez, eu e alguns amigos decidimos acampar numa praia deserta, bem afastada, onde não se via nada além de areia, mar e algumas árvores ao longe. Passamos o dia explorando o lugar, mergulhando e aproveitando o silêncio, que era raro. Quando a noite caiu, o céu estava totalmente claro, cheio de estrelas. Acendemos uma fogueira, o suficiente para iluminar o acampamento e nos manter aquecidos, e passamos a noite conversando. Em pouco tempo, estávamos todos relaxados, e a tranquilidade ao redor fazia a gente esquecer que estávamos sozinhos naquele lugar. Por volta da meia-noite, o sono começou a bater e cada um foi se recolhendo para a sua barraca. Apagamos as lanternas e deixamos só a fogueira queimando, mas já quase apagada, soltando uma luz fraca que deixava o ambiente meio sombrio. O resto da praia era pura escuridão. Sem a fogueira, tudo ao redor desaparecia, engolido pela noite. Eu estava quase pegando no sono quando ouvi um som estranho. Era um sussurro, vindo de algum ponto do lado de fora. Na hora pensei que fosse um dos meus amigos andando ali fora, mas logo percebi que aquela voz não era familiar. Era baixa e arrastada, como se alguém estivesse falando bem perto da minha barraca, mas com um tom lento, como se quisesse ser ouvido só por mim. O que me deixou ainda mais desconfortável foi que a voz parecia estar se movendo. Primeiro eu ouvia de um lado, depois ela parecia se distanciar, quase como se estivesse circulando o acampamento, passando de uma barraca para outra. Tentei controlar minha respiração para não fazer barulho, torcendo para que fosse só minha imaginação, mas o som continuava. Eu escutava a voz e, mesmo que fosse difícil entender tudo, algumas palavras surgiam mais claras. Falava de seguir e não ir embora. Aquelas palavras pareciam ecoar na minha cabeça, como um aviso estranho. Enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo, fiquei esperando que algum dos meus amigos saísse da barraca ou acendesse uma lanterna, mas tudo continuava silencioso. A sensação era de estar totalmente isolado, como se o resto da praia tivesse desaparecido e só restasse a escuridão e aquela voz. Eu queria chamar alguém, mas estava paralisado, com medo do que poderia ver se olhasse para fora da barraca. O som do mar parecia distante, e a sensação de ser observado era tão intensa que era como se algo ou alguém estivesse parado bem ali, na escuridão, me vigiando. Aos poucos, o sussurro foi ficando mais baixo, até desaparecer completamente, como se nunca tivesse existido. Mas a sensação de estar sendo observado não passou, e eu não consegui dormir o resto da noite. Só fiquei ali, ouvindo o som distante das ondas e esperando que o amanhecer chegasse logo. Cada minuto parecia uma eternidade, e a escuridão parecia ainda mais densa, me prendendo ali. Quando o sol finalmente apareceu, eu saí da barraca sentindo um alívio que nem consigo explicar. Os primeiros raios de luz iluminaram a praia, e aquela sensação de desconforto parecia ter desaparecido. Contei o que tinha ouvido para os meus amigos, esperando que, talvez, alguém tivesse ouvido algo parecido, mas eles só me olharam com estranhamento, dizendo que não ouviram absolutamente nada. Até hoje não faço ideia do que ouvi naquela noite, mas uma coisa é certa: nunca mais consegui acampar em um lugar tão isolado sem lembrar daquela voz. Aquela noite me fez perceber que algumas coisas no escuro podem ser reais, e eu prefiro não descobrir o que são. Em uma das nossas viagens, eu e um grupo de amigos decidimos acampar numa clareira bem escondida, no meio de um bosque denso e isolado. O lugar era tão difícil de achar que, mesmo com mapas e GPS, levamos horas para encontrar o caminho. Chegamos já no final da tarde e, enquanto montávamos as barracas, o céu começava a escurecer rapidamente, engolindo a clareira numa escuridão densa e silenciosa. O ar ao redor estava frio e parado, e aquele lugar parecia ser um dos poucos intocados pela civilização.
Quando a noite caiu, o bosque ao redor ficou tão escuro que era impossível enxergar qualquer coisa fora do alcance das nossas lanternas. Acendemos uma pequena fogueira, mas o fogo iluminava só o círculo de barracas e deixava o resto da floresta numa penumbra impenetrável. Por um tempo, conversamos e rimos, mas conforme as horas passavam, o cansaço começou a bater e um a um fomos nos recolhendo, deixando apenas as brasas queimando fracas. Tudo parecia tranquilo até que lá pela madrugada ouvi o som de alguém mexendo no zíper da barraca. Era João, um dos nossos amigos, saindo. Ele disse que precisava pegar algo no carro que estava estacionado a uns 50 metros do acampamento, do outro lado de uma trilha estreita e escura que cruzava o bosque. Ele não levou muito além de uma lanterna pequena e foi em direção ao carro, enquanto os outros continuaram dormindo. Achei que ele voltaria em poucos minutos, então não dei muita atenção e acabei cochilando de novo. Algum tempo depois, percebi que João ainda não tinha voltado. Olhei para o relógio e já fazia mais de meia hora que ele tinha saído. A princípio, pensei que talvez ele tivesse se distraído ou parado por algum motivo, mas quanto mais o tempo passava, mais estranha aquela ausência ficava. A floresta ao redor estava completamente silenciosa e o único som era o do vento leve entre as folhas, mas fora isso, nada. Nenhum sinal do João. Depois de um tempo, comecei a ficar preocupado e chamei os outros amigos, que também ficaram tensos ao perceber que ele ainda não tinha voltado. Decidimos pegar as lanternas e ir atrás dele. A trilha que levava ao carro era curta e fácil de seguir, mas naquela escuridão parecia ter se alongado, como se o caminho tivesse ficado maior. Iluminávamos o chão e os arbustos ao redor, tentando enxergar qualquer sinal dele, mas tudo que víamos era a mata densa e fechada. Chamamos o nome dele várias vezes, mas não houve resposta. Apenas aquele silêncio estranho e pesado ao redor. A cada passo que dávamos, parecia que a escuridão ficava ainda mais densa, engolindo o som das nossas vozes. A única coisa que podíamos ouvir era o som das folhas se mexendo de leve com o vento, o que só aumentava a sensação de que algo estava muito errado. Cerca de uma hora se passou e nosso desespero só aumentava. Estávamos convencidos de que ele tinha se perdido, e a ideia de que ele pudesse estar andando em círculos ou ferido na escuridão nos deixava cada vez mais nervosos. Depois de muito tempo tentando encontrá-lo, decidimos voltar para o acampamento, pensando em talvez buscar ajuda pela manhã. A sensação de fracasso era palpável e o medo já estava estampado no rosto de cada um de nós. Mas assim que nos aproximamos do acampamento, fomos recebidos pela cena mais estranha que eu já vi. Lá, sentado do lado de fora da sua barraca, estava João, com uma expressão tranquila, como se nada tivesse acontecido. Ficamos todos parados por um instante, tentando processar a situação. Perguntamos a ele onde tinha ido e por que não tinha respondido quando chamamos, e ele nos olhou com uma expressão confusa. Eu não fui a lugar nenhum, disse ele, calmamente. Estive aqui o tempo todo. Naquele momento, um calafrio correu pelas nossas costas. Como ele poderia ter estado ali o tempo todo? Eu vi ele sair da barraca e ir em direção à trilha. Fiquei observando a figura dele se afastar até que sumisse na escuridão. Era impossível que ele tivesse ficado ali, mas, ao mesmo tempo, ele não parecia estar mentindo. João estava confuso, mas tranquilo, como se realmente não soubesse do que estávamos falando. Aquela situação deixou todos desconcertados. Ninguém sabia o que dizer, e só nos restava tentar dormir, mesmo com o desconforto evidente. Fiquei acordado por um bom tempo, revirando aquela história na cabeça, tentando entender como ele poderia ter ido e voltado sem que ninguém percebesse. Por mais que eu tentasse achar uma explicação, nada fazia sentido. Na manhã seguinte, quando o sol finalmente iluminou o acampamento e a clareira ao redor, tentamos conversar sobre o que aconteceu, mas João continuava insistindo que não tinha saído do acampamento. Ele jurava que não lembrava de nada fora do normal, enquanto nós, por outro lado, tínhamos passado horas procurando por ele no escuro. Até hoje, aquela noite não faz sentido para nenhum de nós. A memória de caminhar pela floresta escura, chamando pelo nome dele, e o desconforto de encontrá-lo no acampamento,
como se nada tivesse acontecido, ainda me deixam arrepiado. Não sei se foi uma confusão causada pela escuridão ou algo que a gente nem consegue explicar, mas, desde então, todos nós ficamos com receio de acampar em lugares isolados demais. Aquela noite no bosque deixou a sensação de que algumas coisas na escuridão não são o que parecem. Estávamos acampando numa área de mata fechada, tão distante de tudo que até o sinal de celular desaparecia por completo. Era exatamente o tipo de lugar que procurávamos para fugir da cidade, onde podíamos estar em paz, isolados de tudo. Passamos o dia explorando os arredores, e a natureza ao redor era tão densa e selvagem que parecia intocada. À medida que o sol ia desaparecendo, a floresta ao redor ficou cada vez mais escura, e quando a noite chegou, só havia fogueira para iluminar o acampamento. A noite estava extremamente silenciosa. As árvores altas bloqueavam qualquer luz das estrelas, e a única coisa que iluminava o acampamento era o fogo, que lançava sombras estranhas em volta das barracas. A brisa estava tão leve que mal mexia as folhas, e o silêncio era tão absoluto que qualquer pequeno barulho chamava a nossa atenção. Lá pela meia-noite, enquanto conversávamos ao redor da fogueira, ouvimos o som claro de galhos sendo quebrados, como se algo ou alguém estivesse caminhando na nossa direção. A princípio, tentamos ignorar, achando que poderia ser algum animal da floresta. Ficamos quietos, ouvindo, mas o som não parava. A cada segundo parecia mais próximo, e a sensação de que algo se aproximava foi tomando conta do grupo. Olhei para o rosto dos meus amigos e todos estavam tensos, esperando que o barulho parasse, mas ele continuava, cada vez mais perto. De repente, os passos cessaram, deixando um silêncio absoluto no ar. Olhamos ao redor, tentando enxergar alguma coisa, mas a escuridão fora do alcance da fogueira era impenetrável. Por alguns segundos ficamos apenas olhando para o fogo, sem coragem de falar. Até que, de repente, algo estranho aconteceu. Uma das lanternas, que estava desligada ao lado de uma barraca, acendeu sozinha, lançando um feixe de luz direto para o ponto de onde o barulho vinha. Ninguém tinha tocado nela, e o fato de ter acendido sem motivo nos deixou completamente paralisados. A luz estava fixa, como se estivesse apontando para algo, e naquele momento vimos uma sombra se mover rapidamente entre as árvores, desaparecendo na escuridão. Todos ficaram imóveis, sem saber o que fazer. Não trocamos uma palavra sequer, mas a decisão de não chamar mais atenção foi imediata. Apagamos a fogueira com pressa, deixando o acampamento mergulhado na escuridão total. Ficamos ali, no escuro, com as lanternas nas mãos, iluminando apenas o chão e o espaço ao nosso redor. Cada minuto que passava, a tensão aumentava e o silêncio parecia tomar uma forma física, como se alguma coisa estivesse esperando que fizéssemos um movimento. Por mais de uma hora, ninguém se mexeu. Cada um segurando a própria lanterna e olhando ao redor, tentando ver qualquer coisa que pudesse se aproximar. Mas o verdadeiro terror começou quando ouvimos de novo os passos ao redor do acampamento. Eles eram leves, mas constantes, como se alguém estivesse andando em círculos, passando perto das barracas, parando e voltando. A ideia de que algo ou alguém estava nos rodeando no escuro, observando cada movimento, fez meu coração disparar. Eu mal conseguia respirar, tentando não fazer barulho, enquanto o som dos passos continuava, vez ou outra parando, como se quisesse nos provocar. A escuridão ao nosso redor parecia ganhar vida, e a cada minuto, o som dos passos ficava mais próximo. A sensação de que algo invisível estava nos cercando era insuportável. O tempo passava devagar, e tudo o que eu conseguia fazer era segurar a lanterna, tremendo e imaginando o que estaria ali fora. Quando finalmente o céu começou a clarear, foi como se uma onda de alívio percorresse o acampamento. O som dos passos parou, e a luz do amanhecer foi revelando aos poucos o cenário ao nosso redor. Saímos das barracas exaustos e aliviados, mas o alívio durou pouco. Enquanto guardávamos nossas coisas, notamos algo estranho no chão, perto das barracas. Havia pegadas em volta de todo o acampamento, marcas nítidas, como se alguém descalço tivesse caminhado ali durante a noite, circulando cada uma das barracas. Aquelas pegadas nos deixaram em silêncio, todos sentindo o mesmo arrepio.
Não trocamos muitas palavras depois disso. Apenas arrumamos tudo o mais rápido possível e saímos dali, com a sensação de que algo desconhecido nos acompanhou naquela noite. Desde então, penso 2 vezes antes de acampar em lugares tão isolados, longe de qualquer sinal de civilização. Estávamos acampando numa noite de céu limpo e sem vento. Uma daquelas noites perfeitas para observar as estrelas e aproveitar o silêncio da natureza. O frio estava começando a apertar, então decidimos acender uma fogueira para iluminar o acampamento e nos aquecer. Juntamos as lenhas que havíamos trazido e em pouco tempo as chamas subiram, dançando e iluminando tudo ao redor. Era o tipo de cena ideal para um acampamento, o céu escuro, o calor da fogueira e as histórias compartilhadas com o som suave do fogo queimando. No início, tudo parecia normal. A fogueira brilhava e esquentava bem enquanto jogávamos conversa fora e ríamos. Mas depois de um tempo, algo na fogueira começou a parecer errado. De repente, as chamas cresceram, quase o dobro do que era de se esperar, lançando uma luz intensa e iluminando muito além do esperado. Olhamos para aquilo sem entender direito o que estava acontecendo, mas rimos, achando que talvez fosse impressão nossa ou que a lenha estivesse mais seca e pegando fogo mais rapidamente. Porém, conforme o tempo passava, a fogueira não diminuía. A chama continuava alta, queimando com a mesma intensidade de quando a acendemos, e isso começou a chamar a atenção de todos. Meu amigo mais atento comentou que parecia como se a fogueira tivesse sido acesa naquele momento, apesar de já termos passado pelo menos 1 hora sentados ali. Decidimos olhar de perto, e foi então que o incômodo começou a surgir. As lenhas ainda estavam praticamente inteiras, apenas com algumas marcas de queimado. As chamas brilhavam com força, mas havia pouquíssimo carvão e poucas cinzas espalhadas. Nada comparado ao que seria normal depois de tanto tempo queimando. Nos entreolhamos, começando a perceber que algo estranho estava acontecendo. Era como se a fogueira queimasse sem realmente consumir a lenha, como se estivesse alimentada por alguma coisa que não era da nossa compreensão. Todos ficaram mais quietos. O riso sumiu e, aos poucos, cada um começou a se dar conta de que aquela situação não parecia natural. A sensação era de que havia algo na fogueira que não estava ao nosso alcance. Ficamos ali por mais de 1 hora. Só observando, esperando que o fogo começasse a diminuir, mas a chama continuava alta. O tempo parecia passar devagar e o ambiente ao redor começou a ficar estranho, como se estivéssemos sendo observados. Todos nós nos sentimos desconfortáveis e o clima, antes tranquilo, ficou pesado. Alguns começaram a olhar para a escuridão ao redor, tentando entender de onde vinha aquela sensação, mas não víamos nada além da escuridão. Um dos meus amigos, já bastante inquieto, sugeriu que apagássemos a fogueira. Pegamos um balde de água e jogamos sobre as chamas, esperando que o fogo se extinguisse de uma vez, mas o que aconteceu foi ainda mais estranho. Ao invés de apagar, o fogo apenas baixou, como se a água tivesse feito pouco efeito. A chama continuava, só um pouco menor, mas ainda queimando forte. A lenha parecia mal tocada, com poucos pedaços de carvão e cinzas no chão. Jogamos mais água, mas a fogueira resistia, como se tivesse vida própria. Olhei ao redor e vi o rosto dos meus amigos, todos com uma expressão de surpresa e medo. O silêncio só aumentava a tensão. Decidimos nos afastar e ficar em silêncio, cada um de nós observando a fogueira e iluminando o escuro ao redor com as lanternas, esperando que o fogo se apagasse por completo. Mas nada mudava. A escuridão ao redor parecia até mais densa, e a sensação de estar sendo observado só aumentava. Cada um segurava sua lanterna com firmeza, olhando ao redor, imaginando se algo poderia estar ali, nos observando de longe. A noite se arrastou devagar, cada minuto parecia uma eternidade. O fogo continuava queimando, e todos nós permanecemos acordados, inquietos, sentindo uma pressão no ar que nos deixava com um arrepio constante. Finalmente, depois de várias horas, o céu começou a clarear. Assim que o primeiro sinal de luz apareceu, a chama começou a diminuir, como se a chegada do dia tivesse um efeito sobre ela. Quando o sol finalmente surgiu, o fogo se apagou por completo, desaparecendo como se nunca tivesse existido.
Ao nos aproximarmos, vimos que a maior parte das lenhas ainda estava ali, praticamente inteira, com marcas leves de queimado. Havia um pouco de carvão e cinzas, mas muito menos do que o normal para o tanto de tempo que aquela fogueira ficou acesa. Ninguém conseguia explicar aquilo, e o desconforto era visível no rosto de cada um de nós. Olhamos uns para os outros em silêncio e, sem precisar trocar muitas palavras, entendemos que estava na hora de desmontar o acampamento e ir embora. Arrumamos tudo o mais rápido que conseguimos e deixamos o lugar sem olhar para trás, com a sensação de que havíamos presenciado algo que não deveríamos. Desde aquela noite, nenhum de nós conseguiu explicar o que aconteceu, mas aquela fogueira que queimava sem se consumir deixou uma marca que nunca esquecemos. Eu e alguns amigos estávamos numa trilha quando encontramos por acaso um lago isolado, escondido entre as árvores. Era um lugar tão calmo que parecia um cenário de filme. A água refletia o céu limpo e as árvores ao redor, e o silêncio era total, sem nenhum som de civilização por perto. Decidimos que aquele seria o lugar perfeito para acampar naquela noite. Montamos as barracas perto da margem e acendemos uma fogueira ao anoitecer. Ficamos ali, aproveitando a paz, conversando e jogando conversa fora enquanto as horas passavam. Já passava da meia-noite quando o clima mudou. No meio de uma das conversas, todos congelaram ao ouvir um som estranho vindo da margem do lago. No início parecia que algo estava mexendo na beira da água, como se alguma coisa grande estivesse se arrastando por ali. Achei que pudesse ser um animal que tinha se aproximado, mas a maneira como o som ecoava era estranha, como se fosse mais compassado e constante, com intervalos precisos, como passos firmes. Tentamos ignorar, pensando que talvez fosse só nossa imaginação, mas o som continuava, cada vez mais próximo, e parecia estar vindo direto na nossa direção. Pegamos as lanternas e começamos a iluminar a margem, mas não havia nada ali. A água estava calma, a areia intacta, e tudo parecia exatamente como antes. No entanto, a cada vez que apagávamos as lanternas, o som dos passos voltava, como se alguém estivesse circulando o acampamento, se aproximando devagar, indo de um lado para o outro sem nunca se revelar. A tensão no ar começou a ficar insuportável, e todo mundo já estava inquieto, olhando em volta, tentando entender de onde vinha aquele barulho. Por mais que tentássemos encontrar uma explicação, não havia nada que fizesse sentido. Eu tentava racionalizar, pensando que talvez fosse o som da água ou de alguma árvore se movendo com o vento, mas a regularidade dos passos, o som firme, marcado, era impossível de ignorar. O desconforto só aumentava. Tentamos ficar em silêncio, acendemos as lanternas e deixamos iluminando a área em volta, como se aquilo pudesse afastar o que quer que fosse. Mas o som persistia, constante, sempre rodeando o acampamento, se afastando e se aproximando, como se estivesse nos observando. Não sabíamos mais o que fazer, e o medo de que alguma coisa pudesse surgir da escuridão ao nosso redor só aumentava. A ideia de que algo invisível estava ali, apenas observando, circulando, era perturbadora. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, um dos meus amigos, mais apavorado, sugeriu que desmontássemos tudo e saíssemos dali o mais rápido possível. Ninguém discutiu. A ideia de ficar mais tempo era insuportável. Arrumamos nossas coisas de qualquer jeito, sempre olhando para trás, tentando entender de onde vinha aquele som que nos seguia, como um eco insistente. Cada vez que o barulho voltava, o arrepio aumentava. Não vimos nada, mas a sensação de que alguma coisa estava ali, sem que conseguíssemos ver, me acompanhou por muito tempo depois daquela noite. Desde então, nunca mais acampei perto de um lago, e o eco daquele som ainda me persegue. Estávamos acampando numa praia isolada, um daqueles lugares remotos que parece esquecido por tudo e por todos. Passamos o dia surfando, curtindo as ondas e aproveitando a calmaria do lugar, onde tudo que se ouvia era o som do mar e o vento nas árvores distantes. Quando o sol começou a se pôr, reunimos nossas coisas e voltamos ao acampamento para descansar e preparar o jantar.
Acendemos um fogareiro, pegamos as panelas e começamos a cozinhar, enquanto 2 amigos saíram para buscar lenha para uma fogueira que nos manteria aquecidos durante a noite. Assim que eles voltaram e a fogueira foi acesa, a noite já estava escura. E o ambiente ao redor mergulhado em sombras. O fogo era a única fonte de luz, e tudo além daquele círculo parecia desaparecer na escuridão. Estávamos reunidos em torno da fogueira, aproveitando o calor e o jantar improvisado, quando, no canto do olho, percebi um movimento rápido. Um vulto que passou ligeiro pela minha visão, indo em direção à mata densa, a uns 100 metros atrás das barracas. Virei a cabeça rápido, tentando entender o que tinha visto, mas não havia nada ali. A princípio, achei que fosse apenas cansaço ou um jogo de luzes com a fogueira. Perguntei a um dos meus amigos se ele também tinha notado algo, mas ele apenas riu e disse que eu provavelmente estava inventando histórias para assustar o pessoal. Tentei esquecer e continuei comendo, mas não consegui relaxar. Algo me dizia que havia algo mais ali, uma presença estranha, e a sensação de que estávamos sendo observados foi crescendo, tornando o ambiente pesado. Alguns minutos depois, de novo vi aquele vulto passando de relance, sempre rápido e à margem da minha visão, indo em direção à mata. Dessa vez, meu coração disparou. Perguntei de novo se alguém tinha visto alguma coisa, mas o pessoal continuava a duvidar. No entanto, quando notaram minha expressão de nervosismo, decidiram investigar só para acabar com aquilo de uma vez. Pegaram lanternas e algumas facas e disseram que me acompanhariam até a entrada da mata para provar que não havia nada ali. Andamos até a beira da mata com cuidado, iluminando ao redor com as lanternas e olhando para as sombras que se projetavam entre as árvores. O silêncio era profundo e todos andavam atentos, esperando ver qualquer coisa que pudesse explicar o que eu tinha visto. No entanto, a mata estava quieta e não havia nenhum sinal de movimento. Quando estávamos prontos para voltar, já convencidos de que era só impressão minha, senti mais uma vez o vulto no canto do olho. Aquele movimento rápido e discreto que parecia nos acompanhar. Um dos amigos ao meu lado parou de repente e notei que ele estava olhando para o vazio com uma expressão de pavor. O ar ao redor ficou gelado e a tensão foi insuportável. Sem pensar 2 vezes, começamos a correr de volta para a fogueira. Nenhum de nós falou nada. Apenas corremos em silêncio, mas o medo era claro em cada rosto quando finalmente voltamos ao acampamento. Aquele lugar que antes parecia tão seguro, agora parecia sinistro e carregado de algo que não entendíamos. Ao chegarmos, ninguém conseguiu relaxar. Passamos o resto da noite em pé, cada um com uma faca e uma lanterna nas mãos, vigiando cada canto, esperando que qualquer coisa pudesse aparecer a qualquer momento. O tempo parecia se arrastar e ninguém ousava falar. Ficamos ali até que os primeiros sinais do amanhecer surgiram no horizonte, trazendo um alívio que nem consigo descrever. Assim que a luz do sol começou a iluminar a praia, decidimos desmontar o acampamento. Sem trocar muitas palavras, arrumamos tudo e saímos dali o mais rápido possível, decidindo procurar outro lugar, menos isolado, para terminar o acampamento. Aquela praia, que parecia perfeita, tinha se transformado em algo sinistro. E até hoje, nos perguntamos o que era aquele vulto que vimos, mas que nunca conseguimos encarar de frente. Este último relato é pessoal. Aconteceu comigo e meus amigos numa noite de acampamento em Ilhabela. Foi uma experiência que deixou dúvidas e perguntas que até hoje não conseguimos responder completamente. Há alguns anos, eu e 4 amigos decidimos acampar numa pequena praia deserta em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Chegamos à balsa de São Sebastião já de noite, e mesmo assim seguimos em frente. Queríamos uma praia isolada. Então começamos a caminhar pelas pedras que margeiam a ilha, procurando o lugar ideal. Depois de mais de 1 hora, encontramos uma pequena praia deserta. Estávamos exaustos. Montamos o acampamento rapidamente e fomos dormir, ansiosos para aproveitar a praia ao amanhecer. Levamos 2 barracas, uma para cada dupla. Eu fiquei com o Osmar e o Danilo e o Paulo ficaram na outra barraca. Depois de um dia longo e cheio, adormeci assim que deitei.
Durante a madrugada, fui tirado de um sono profundo por uma sensação estranha, como se algo ou alguém estivesse muito próximo. Parecia que várias presenças estavam ao meu redor. Tudo aconteceu rápido demais, e eu não conseguia ver direito o que se passava. Tentei me defender de um movimento intenso e descoordenado, mas logo senti uma pressão forte no lado esquerdo do rosto, e a partir daí, tudo ficou confuso até eu perder a consciência. Na manhã seguinte, fui acordado pelo Danilo e pelo Paulo, que estavam claramente assustados. Eu estava deitado na areia, distante da barraca, e me sentia zonzo, com o corpo dolorido e um inchaço no olho esquerdo. Eles me perguntaram o que havia acontecido, mas eu também não tinha ideia. Quando olhei ao redor, percebi que nossa barraca estava totalmente destruída. As hastes estavam tortas e tudo estava fora do lugar. O mais estranho foi que, segundo o Danilo e o Paulo, eles não ouviram absolutamente nada durante a noite e nada aconteceu com eles. Fiquei confuso, tentando processar a situação, mas ainda tinha mais uma surpresa. O Osmar não estava ali. Depois de procurar pela praia, encontramos ele longe, caminhando sem rumo, com um olhar perdido. Fomos até ele, mas ele estava em choque e não conseguia lembrar de nada. Quando tentamos entender o que aconteceu, vimos que ao redor da barraca destruída só havia as nossas pegadas na areia. Isso nos deixou ainda mais apreensivos. Se realmente tivesse acontecido algo com outras pessoas, onde estavam as marcas? Uma hipótese era que o Osmar pudesse ter tido algum tipo de episódio e causado aquilo, mas ele não teria forças para dobrar as hastes sozinho. Além disso, ele não apresentava nenhum machucado, e eu me lembrava de ter tentado me defender de várias formas. Não parecia ser uma única presença, era algo maior. Com o estado da nossa barraca e tudo o que havíamos visto, decidimos que o melhor era sair dali o quanto antes. Voltar para casa era a única opção que nos restava depois daquela noite que deixou tantas perguntas sem resposta.